supera todas as metas e nos brinda com um evento de altíssima qualidade e nível. E para a gente do All for Food estar aqui por mais um ano, fazendo essa história, de fato, participando dessa história, fazendo essa história, é de fato uma grande alegria. O Science Biz, que tem como proposta acelerar a transformação da invenção e inovação, que é uma proposta que tem tudo a ver com a gente, o All for Food. A gente nasceu há pouco tempo, no ano passado, e desde então tem chamado muita atenção e ganhado muito destaque, justamente por conta de uma proposta disruptiva no ecossistema de alimentos e bebidas brasileiro e mundial, querendo fazer diferente em termos da conexão, geração de ciência, negócios, formação de pessoas à luz de inovação aberta e desenvolvimento sustentável. E para me ajudar a contar um pouco dessa história, discutir quais são os desafios, oportunidades nessa construção de Open Innovation e sustentabilidade e o papel do All for Food, eu tenho ao meu lado 3 queridos amigos e parceiros dessa construção. E aqui, então, eu queria cumprimentar a Paula Angeli, Open Innovation Sir Leader na Mondelez Internacional. Fundamental também dizer que a Mondelez é a nossa primeira sponsor na construção do All for Food. Junto comigo e da Paula, o Sérgio Rizola, CEO do Cietec e conselheiro consultivo do All for Food. E o Fausto Makishi, professor da UFMG, com quem eu assino a coordenação geral dessa proposta inovadora, ousada, cheia de sonhos e procurando impacto no ecossistema. Então, acho que a dinâmica, para ficar uma coisa mais divertida, mais animada e interativa, a gente imaginou mais do que 3 falas, 3 blocos de conversa, com um extra, onde eu queria, então, iniciar pedindo que nossos convidados, parceiros, amigos aqui presentes se apresentem e contem um pouquinho da experiência em relação em inovação aberta, sustentabilidade, para a gente começar essa conversa tão especial hoje. Paula, por favor, eu passo a palavra para você. Obrigada, Vivian. Realmente é um prazer estar aqui com todo esse grupo de amigos, né, de colaboradores aí do All for Foods. A Mondelez se alegra muito de pertencer a isso, e a gente está nessa construção realmente já há quase 2 anos, né, Vivian? Então, realmente é um motivo de orgulho para a gente, e é sempre muito bom falar sobre sustentabilidade. Como a Vivian já até me introduziu aqui ao grupo, eu sou responsável por Open Innovation na América Latina na Mondelez, e a sustentabilidade é um dos pilares nossos. Então, toda a construção, todos os nossos desafios tecnológicos relativos à sustentabilidade, eles são vários, passam por mim. Então, toda essa construção com os atores do ecossistema, para a gente tentar achar quem pode resolver as nossas dores, quem seriam os melhores parceiros para cada projeto. Então, eu estou sempre envolvida aí nesse meio. Então, a gente ainda vai conversar muito sobre os detalhes disso logo a seguir, e eu passo aqui a vez para o próximo que for falar. Obrigada. Fausto, o Sérgio brincava para a gente fazer uma discussão passando para você a primeira palavra, então, por favor, Fausto, fique à vontade. Tá ótimo. Boa tarde, bom dia, não sei, já Bom, gente, prazer enorme estar aqui, poder participar dessa mesa junto com a Paula e com o Sérgio, uma honra poder participar com eles dois aqui, com 2 feras, e tentar contribuir de alguma forma. Eu sou Fausto Makishi, sou professor aqui na UFMG, no campus Montes Claros, no Instituto de Ciências Agrárias. Tenho trabalhado há algum tempo com essa temática, né, de transferência de tecnologia, arranjos, né, então, para transferência de tecnologia e também desenvolvimento local. Então, tem discutido muito disso, muito no setor de alimentos, e é uma alegria muito grande poder participar dessa rede do All for Food, e poder estar aqui, né? Segunda vez que a gente está aqui no Science Biz, acho que é um evento fantástico, parabenizar também toda a organização, muito bem organizado, acho que é um evento importantíssimo que
que ajuda também uma proposta do All for Food de conectar academia, negócios. Então, acho que tem tudo a ver o All for Food e o Science Biz. Então, agradeço a oportunidade de poder estar aqui e espero ser convidado mais vezes também. Muito bom, Fausto. E agora o Sérgio, por favor, Sérgio. Vocês estão Sérgio, vendo? você está mutado. Opa. Eu brinquei com a Vivian nos bastidores que os mais velhos devem falar por último ou não falar, não é? Mas que prazer falar. Como é que eu não vivo sem falar? É gostoso falar. Eu sou ligado demais à comunicação, não é? Mas estou aí com a Vivian e esse timão da All for Food. Fui apresentado a ela pela Silvia Sais, que eu quero aqui render minha homenagem à Silvia Sais da FEA. E aí começamos aí há 1 ano e tanto, esse grupo lá com o primeiro ciclo, e lá eu estava naquele começo sendo o CEO do CETEC, essa organização que eu fundei há 24 anos, né? E lá ficamos até agora, até outro dia. Então, esse mundo meu de startups, esse mundo de integração com universidade, estar do All for Food é a realização disto tudo. É perceber um pouco disso que nós vamos falar na sequência e vibrar com esses resultados, indicadores já construídos nesses 2 ciclos do All for Food. Vamos lá. Uau, Sérgio, a gente se emociona sempre estar juntos com cada um de vocês aqui, os demais colegas, e em nome da Silvia, saudar cada um deles, Brasil afora, o All for Food, uma realização. A Paula dizia, há 2 anos a gente tentava realizar um evento pequeno que foi frustrado e que ganhou vida a corpo ano passado e só faz crescer. Então, que honra, em nome da rede, estarmos aqui com vocês juntos. E, Sérgio, já passando a bola para você, então, por favor, tema de sustentabilidade, todo mundo comenta, a gente investe vida, energia nesse sonho em construção, mas a gente queria escutar, por favor, na sua visão, expertise e contribuição, os desafios e oportunidades, Sérgio, no tema de sustentabilidade para o ecossistema, por onde a gente tem que caminhar, como que você enxerga isso? O microfone novamente mutado. Vamos lá. Então, é praticamente impossível, né? Não existe novidade, ineditismo naquilo que nós vamos tratar aqui, não é? Apenas eu garanto que é um reforço, é uma insistência para esse tema sustentabilidade, para ele que cresça, se fortaleça, porque isto é um caminho sem volta. Quem não embarcou tem que embarcar com a maior urgência, dedicação, metodologia e algum investimento. Sim, em determinados momentos, muito investimento, para não perder o bonde, como nós dizíamos antigamente, né? Ou a vez, porque sustentabilidade se tornou um conceito muito mais amplo. Antigamente se falava sustentabilidade, não é? Mas agora existem outras 3 palavrinhas, não é? Que se juntaram, ESG ou ESG, e esse sustentabilidade era o environmental, meio ambiente, mas agora se juntaram outras 2 letras, social e governance, governança. Essas coisas elas não andam mais separadas, não é? Cada vez mais essa hélice tripla, a gente conhece uma outra hélice tripla, mas essa hélice, toda a organização tem que agarrar. O mundo agarrou. Chegou aqui no Brasil também, um pouco diferente da força que nós estamos vendo aí neste mundo, mas as empresas têm que agarrar primeiro, por questão de sobrevivência. Quem não agarrar não sobreviverá.
nem perante seus concorrentes, nem perante o consumidor. Essa é a grande verdade. E eu queria terminar essa primeira participação com uma frase que vem rodando há meses, que nós lembramos outro dia num painel nosso, do Larry Fink. Ele só é o gestor do BlackRock, é o maior fundo de ativos do mundo, é alguma coisa da ordem de 7 trilhões de dólares. Então, o que ele diz? Meus investimentos combinam com lucro. É impossível você ser gestor de um fundo e não olhar o lucro. É natural, o mundo inteiro faz assim. Mas ele diz lucro com propósito. Ou seja, meu propósito é ESG. Para estar no radar dos meus fundos de investimento, tem que ter environment, social and governance. E eu acho que é isto que nós vamos aqui falar bastante, e eu acredito nisso, e não é novidade praticamente. É difícil ter aí um noviço que está ouvindo a gente, mas eu sei que alguma palavrinha dessa pode causar algum efeito. Vamos lá. Muito bom. E, Paula, em termos da companhia, da Mondelez Internacional, como que a companhia enxerga esse tema como prioritário, Paula? Vivian, está no nosso propósito, né? Quando a gente fala que a gente quer oferecer o snack certo, para o momento certo e feito da forma correta, esse feito da forma correta é a forma como que a gente consegue delinear todos esses goals. Eu vou citar alguns aqui para vocês, né? Para 2025, os goals de sustentabilidade da companhia envolvem minimizar o desperdício de comida, emissões de CO2 e uso prioritário da água. Inclui também escalar nosso programa de sustentabilidade do cacau, que é o Coco Life, né, para que todo o volume de chocolate seja produzido com cacau nesse programa. Então, a gente terá aí em breve todo o chocolate incluindo da nossa marca brasileira Lacta, Sonho de Valsa, Bis, etc. Escalar o nosso desenhar também as nossas embalagens, e essa aqui é a parte um pouco mais complexa ainda. Todas as nossas embalagens para serem recicláveis e etiquetadas, para reduzir nosso impacto ambiental. Mas a gente está construindo bem essa última parte, e até o fim do ano passado, 94% das nossas embalagens já estavam sendo desenhadas para serem recicláveis. E 100% das nossas embalagens de papel já são fornecidas também da forma sustentável, com aquele selo do FSC. Então, voltando nos números que eu falei, faltam 6% que a gente já precisa trabalhar, né? Então, desses 6%, em média, só 21% das nossas embalagens são plásticas, daí a embalagem plástica. E desses 21%, 75% são filmes flexíveis, que, por serem embalagens já mais leves, têm menor custo de transporte e menores emissões, né? Mas ainda assim é um objetivo grande. E a outra meta é ter por volta de 5% de material reciclado já dentro da composição dos nossos plásticos. Então, sustentabilidade não é só importante, mas é primordial para a empresa. E como conexão com os consumidores, que cada vez mais entendem, né, que eles querem um snack que seja bom para eles, mas bom também para o planeta. Incrível, Paula. Para quem está chegando agora, a gente pensa uma dinâmica diferente, né? Mas no que falas, do começo ao fim, a gente pensou em um dinamismo, então articulando uma grande conversa para ser inspiradora e também para a gente se entender, se constituir enquanto um grupo que está tentando fazer a diferença. E daí, Fausto, eu queria te passar a palavra dessa bela fotografia tão instigante, né, que o Sérgio faz no macro e a Paula traz da companhia, ações reais que nos inspiram. Como que a gente nasce, como que o All for Food veio para fazer a diferença e de que forma que a gente pode construir nesse caminhar rumo ao desenvolvimento sustentável e soluções criativas? Legal. Eu acho que, assim, uma coisa que ficou clara, né, que está clara já há algum tempo, talvez, é que a sustentabilidade ela impõe algumas condições, né, então impõe algumas necessidades de mudança para todo mundo,
e o setor de produção de alimento ele está em evidência, né? Então, a produção de alimento ela está em evidência. Nós somos apontados por desmatar para produzir, nós somos apontados em poluir para processar, nós somos apontados como produtores de resíduos no consumo. Além disso, você tem todos os problemas sociais decorrentes de problemas de alimentação, fome que existe no mundo. Então, isso traz para o setor de alimento, né, uma necessidade urgente aí de reagir, de pensar, repensar a sua forma de produzir alimentos e distribuir alimentos no mundo. Bom, acho que é importante falar isso porque o All for Food ele nasce de uma dor comum, justamente uma dor de sustentabilidade. Então, assim, nasce de uma frustração, primeiro, como a Vivian colocou, né? Então, a gente começa lá no ano passado, num evento de desafio de startups, então, diversos stakeholders aí reunidos, não só academia, mas também startups, agências de apoio e empresas reunidas para a realização desse evento, e a gente sai daquele evento com um sentimento de que, ó, tem coisas que a gente poderia resolver de forma colaborativa. O All for Food ele nasce dessa necessidade de colaboração para resolver grandes questões aí da sociedade, como é o caso da sustentabilidade. Então, a ação coletiva ela passa a ser um fator necessário e uma condição aí para resolver. Todas as empresas têm algum programa, alguma ação, né, relacionada à sustentabilidade. O tema não é novo, mas eu acho que a gente começa a entender que a necessidade de colaboração ela é importante para, de fato, que essas ações gerem impacto para a sociedade. Então, acho que isso é um ponto importante. O All for Food ele nasce justamente com essa perspectiva de criar essas conexões. Então, criar conexões para mudar o mundo, que é o nosso slogan. Então, criar conexões entre academia e empresa, entre academia e startup, entre startup e empresas, entre esses diversos, entre governo também, para que a gente possa reforçar essa tripla hélice aí e, de fato, gerar impactos. Então, acho que algumas questões que nascem com o All for Food, e aqui a gente não tem a pretensão de apontar soluções ainda, mas já adianto a resposta, talvez esteja justamente nas conexões, como que a gente alavanca essas tecnologias, esses novos negócios que surgem aí dentro dessa perspectiva de desenvolvimento sustentável? Como é que a gente escala eles? Como é que a gente traz aquilo que está nas bancadas dos laboratórios para a prática? Como é que a gente pode melhorar o acesso do conhecimento que está dentro das universidades acumulado ao longo dos anos? Mais do que isso, como é que a gente consegue também desenvolver e orientar essa construção de conhecimento para gerar soluções, de fato, com impacto na sociedade? E eu acho que um terceiro ponto é como é que a gente pode pensar em formas, talvez, originais, né, de construção coletiva desse conhecimento, com inovação aberta, com ganhos mútuos aí, entre partes que são diferentes. Né? Então, o All for Food nasce com essas questões, essa problemática aí, e propõe se debruçar sobre eles a partir de uma rede aí, multi-stakeholders, que inclui universidades. Hoje a gente tem quase 14 universidades, salvo engano, que estão conectadas no All for Food, mais empresas, então muita gente engajada justamente pensando, né, em como solucionar todos esses problemas, tendo em vista a sustentabilidade. Vivian. É incrível, a gente fica se auto-escutando, e toda essa história que só está começando dá a impressão que já tem 10, 15 anos, é uma vida inteira, e é algo, de fato, recente. Eu acabei causando uma certa confusão, mas acho importante isso, pontuar, né, Paula? No começo, no mundo pré-pandêmico, comecinho do ano de 2020, temos feito uma feira aqui, presencial, e aqui, vou até, Fausto, como você já deu gancho, além da Mondelez Internacional, né? Então, Cargill, Danone, Nestlé e Givaudan, né, Paulo? Naquele início de evento, mas ainda apenas uma universidade. Vem a pandemia, a frustração, mas no encontro emblemático, em torno de uma mesa, outras pessoas foram chegando, porque essa nossa proposta, né, Fausto, tinha alguma coisa aqui diferente acontecendo. E para engatilhar o próximo bloco, nesse resgate histórico, em outubro de 2020, a gente faz uma primeira live,
de lançamento do All for Food, logo depois a primeira participação nossa no Science Biz, e no final do ano passado, o primeiro ciclo de startups, com a assinatura dessas empresas e outras, né, compondo um pool aí de instituições. E agora a gente acabou de realizar o segundo ciclo com o input já de grupos de pesquisa e startups. E essa construção, esse resgate, só porque, contou aqui e colocar as próximas perguntas para vocês, a construção do All for Food, como você também falou, Fausto, de entender que a relação entre pesquisa e mercado tem que ser diferente e parte da forma colaborativa. Isso vem muito da pegada, como os jovens falam, de inovação aberta. E, Paula, daí eu preciso te escutar. Virou jargão agora, né? Se fala, Open Innovation, enfim, conta um pouquinho para a gente. Como que se dá isso? Como que o Open Innovation pode contribuir nessa proposta de uma conexão ativa colaborativa? Ou como ela faz isso acontecer? E no ecossistema de forma geral, para atingir o goal do desenvolvimento sustentável, e no All for Food para a gente caminhar no que a gente se propõe. Vivian, ouvindo você falar, me deu já nostalgia de como que a gente começou a construir tudo isso junto. Eu lembro, por exemplo, só fugindo um pouquinho da sua pergunta, já entro, né, para respondê-la. Eu lembro quando a gente se juntou e falou assim, gente, quais são as áreas que a gente quer atuar? Quais são as principais dores dessas empresas? Em que áreas? Porque tinham muitas empresas até concorrentes entre si, né? Então, estamos nós, está Danone, Cargill, quer dizer, tem várias ali. Então, a gente não queria entrar em nenhuma área que pudesse não ser boa para todo mundo. E foi tão legal essa construção que a gente viu que tem tanta coisa em comum, independente de qual empresa de alimentos é, né? E essa construção de entender onde que a gente queria atuar primeiro, por onde os desafios iriam, qual vertente, foi muito legal e está sendo muito legal, efetivamente. Então, vamos falar de Open Innovation, para mim é fácil, porque esse é o meu métier, mas várias iniciativas, né, da empresa usam essa abordagem de Open Innovation, e eu posso trazer aqui para vocês alguns exemplos. Então, por exemplo, de agricultura sustentável. Então, nós desenvolvemos melhores... Porque as pessoas podem pensar, mas o que a Mondelez tem a ver com Open Innovation na agricultura sustentável? Vocês não produzem... vocês não criam plantas, né? Vocês não têm cultivo, vocês consomem suas matérias-primas, mas a gente está atuando lá também. Então, a busca ali é desenvolver melhores práticas agrícolas que trazem desenvolvimento para nossos parceiros no campo, tornando os cultivos deles também mais rentáveis, né? Então, tem a parte da nossa preocupação social com eles também, além do melhoramento das nossas principais matérias-primas, porque a gente tem um volume grande, a empresa é muito grande, consome muita matéria-prima, né? E através do desenvolvimento dessas variedades mais eficientes e resilientes no campo, e que permitam a gente reduzir nossa pegada de carbono. Então, a gente também levanta dados que informam modelagem para vários processos, e aí isso também nos traz mais agilidade e permite que a gente possa predizer muitos dos resultados que a gente teria com testes efetivos no campo, sem a necessidade de fazer todos esses testes, o que também traz uma sustentabilidade adicional. E aqui no Brasil, eu posso dizer que a gente trabalha com parceiros reconhecidamente renomados nessa esfera. Então, nosso grupo de colaboradores aí, de grupos de pesquisa, universidades, a gente pode falar que a gente está trabalhando com os top aí no ecossistema brasileiro. Mas tem vários outros exemplos. Vou continuar aqui falando um pouquinho mais, porque a gente tem mesmo orgulho de tanta coisa que está acontecendo, né? Que esse approach, né, de essa abordagem de Open Innovation permite a gente fazer. Então, ainda em agricultura sustentável, também continuamos a buscar soluções com parceiros que tenham tecnologias naturais de fungicidas e pesticidas. Inclusive, para quem estiver ouvindo a gente hoje e se interessar em colaborar conosco, podem submeter as ideias no nosso hub de inovação, que é o www.mdlzcollaboration, em inglês, né, colaboração em inglês.com. E aí a gente vai avaliar essa submissão de vocês, e se estiver dentro dos critérios que a gente estabeleceu como de sucesso ali, do que a gente está buscando, a gente entra em contato, e quem sabe novas colaborações podem surgir aí aqui no Brasil, considerando que a AgTech está bombando, né? E cada vez com maior destaque no cenário global.
Aliás, até em relação a isso, um colega meu que está lá na China convidou a gente para um webinar no final da semana passada. E aí eu estava dando uma olhada na lista de palestras e tudo mais, e eu achei super interessante que era um brasileiro que ia falar de AgTech. E eu falei, puxa, sabendo que tem tantos países, né, mais perto deles, inclusive Israel, que é reconhecidamente forte nessa área, um brasileiro ir lá falar, então achei super interessante como a gente está crescendo aí nesse espaço de AgTech. E que mais que eu posso trazer? Esse exemplo é muito legal. Ele não é da Mondelez Brasil, mas é da Global. Então, falando em redução de desperdício alimentar, o nosso hub de inovação e venture global, que é o Snack Futures, ele criou uma linha de produtos sob a marca Dirty Kitchen, cozinha feia, né? Que ao mesmo tempo atende o anseio do consumidor de poder consumir mais vegetais, mas sem ter que gastar muito tempo nessa produção. Todo mundo sabe que gasta um pouquinho, né? Não é uma coisa tão fácil como consumir um carboidrato. Então, essa a gente entendeu que era a principal dor dos nossos consumidores, e então a ideia é de poder oferecer um snack recheado de vegetais, mas também usando matérias-primas recicladas, ou aquelas que não são tão esteticamente agradáveis, mas que elas possuem o mesmo perfil nutricional, no fundo, e podem ser transformadas em snacks saudáveis e nutritivos da mesma forma. E essa marca está em crescimento super estável nos Estados Unidos, expandindo a distribuição. Então, a gente vê que os consumidores têm anseio, né, por esse tipo de snack. E também eu imagino que, como a gente tanto ouve de pesquisa e tudo mais, como que os consumidores estão dando tanto valor para isso, né? Quando eles sabem que eles estão consumindo um produto que tem essa preocupação ambiental, que tem um cuidado em toda a cadeia produtiva. E na área de reciclagem de alimentos no Brasil, há outras iniciativas em andamento, principalmente para embalagens, muita coisa aí, algumas com caráter mais confidencial, que eu não posso trazer aqui nomes e tudo mais, mas tem bastante coisa também nessa área da embalagem. Que legal, Paula. Incrível, porque a dinâmica que a gente está conduzindo aqui, quase que sem querer, junto com as falas de vocês, matricialmente a gente está fazendo esse resgate da história, né? E me emociona justamente, voltando um pouquinho para pegar o seu gancho das nossas conversas, recentemente o Sérgio falava da nossa querida professora Silvia Sais, professora da FEC, a instituição que realiza o Science Biz, a gente manda o nosso beijo para ela e carinho. Recentemente, com a Silvia, eu pude apresentar justamente num outro fórum. Peraí, o que é esse All for Food? O que vocês estão falando? Porque às vezes parece tão complexo, né, essa proposta genuína. E, primeiro, não se trata, a gente não quer pegar a pesquisa conhecida, já o conhecimento acumulado, e aplicar. Não é apenas isso. A gente acha que a gente pode instigar uma fração da ciência para caminhar no desenvolvimento de soluções para dores importantes. E o All for Food vem com uma pegada, uma proposta emblemática em torno de uma mesa entre concorrentes discutindo uma agenda estratégica para o Brasil, né, Paula? Que foi a essência. Quando as 5 empresas signatárias, dentre as quais sempre você e a Mondelez e os demais colegas e as empresas anteriormente mencionadas, que hoje em dia a gente já tem mais, discutindo uma pauta para um ano de eventos virtuais, onde a gente buscaria identificar quem estava contribuindo para desenvolver soluções sustentáveis em eixos temáticos. E daí o All for Food vem, cresce para além do desafio, e a gente tem um outro diferencial. Não é um grupo de pesquisa fechado, hermético, é uma rede viva. Dependendo das oportunidades que a gente tem de contribuir, a gente vai atrás daqueles especialistas. Então, mesmo a universidade, isso não é um lugar comum, geralmente são núcleos, né? Uma universidade liderando um pool aí. O All for Food não, ele rompe esses paradigmas e talvez voltando para a temática desse bloco, faz acontecer na sua essência o que a inovação aberta se propõe, dessa ação colaborativa, abrindo no ecossistema para acelerar. E, por vezes, o ideal tão especial de colaborar, mesmo entre competidores,
por vezes não. É o caminho, né, Sérgio? Eu queria passar para você, então, dessa linda exposição da Paula, esses casos incríveis, Paulo, inclusive PDA, né, perdas e desperdícios alimentares, que mostrando o envolvimento e a preocupação da empresa. Sérgio, como que você avalia esse sonho ou realidade? Como mais a gente promover isso de competição e colaboração juntos? É o caminho? É o mainstream? É o novo normal agora? Ou deve iluminar a gente, Sérgio? Microfone, Sérgio. Oi? Ah, que Aí. bom. Opa, chama-se Fausto. Falta aqui esse negócio de apenas 2 lives ao dia. Está dando trabalho, a gente perde o treino. Brincadeira. Mas que gostoso, depois dos professores, você falar, e agora, né? Mas eu vou recordar uma coisinha disso, cara, professora Vivian, que lá em 2003, aquele tal de Henry Chesbrough, né? Lançou esse negócio com baita livro, porque se não lançar um livro, você não faz um conceito para o mundo. E eu lembro do livro dele lançado em 2003. Em 2005, 6, 7, a moda era ir para Berkeley e assistir uma palestra com Henry. Lá fomos nós em 2007, lá, que alegria. 2008 ele veio ao Brasil, fez o primeiro grande evento de Open Innovation, trazendo o livro dele. Eu lembro que foi o Bruno Rondani, que trouxe com uma festa linda aqui, com 2, 3 mil pessoas. E lá começamos em 2008, 2009, falar em Open Innovation para valer. O quê? 12, 13 anos, né? Então, neste começo, aí até alguns anos, quando a gente falava Open Innovation, inovação aberta, ainda significava a empresa saindo das suas 4 paredes, dos seus laboratórios, fazendo negócios com outras empresas pequenas, não é? E puxando estudantes, mas o conceito se ampliou e hoje a grande, pequena, média empresa mergulha nos bancos das universidades, dos grandes colégios técnicos, nas escolas que vão formando especialistas, e isto é um caminho sem volta. A empresa que mergulhar numa bancada de pesquisadores, complementando o conhecimento que às vezes nasceu na bancada dela, ela leva para dentro, ela sai com a inovação da empresa dela e vai agregar conhecimento lá na bancada de um grupo de especialistas. E aí ela volta com 10 vezes o conhecimento que ela tinha inicial. Mas entrando nas universidades, ela vai descobrir coisas e vai agregar no portfólio dela que ela não tinha sonhado com a equipe dela. Quer dizer, este caminho duplo está acontecendo, principalmente o All for Food começou, nasceu pensando isto, e aí essas professoras disseram assim, por que não trazer as startups também? Vamos buscar as startups. E hoje é esse jogo. Eu diria que o nosso momento é aprender a conversar. Como que os empresários estão aprendendo a conversar com os grupos de pesquisa? Como é que os grupos de pesquisa em cada universidade, nós já temos 14, como o Fausto lembrou aqui com a gente, como é que nós conversamos com as grandes empresas? Tem um gap, tem um degrau que está sendo vencido muito rápido. O Brasil tem essa competência de queimar barreiras. O Brasil dá a volta por cima mais rápido que qualquer outro povo. Nós temos essa facilidade de relacionamento. Então, hoje, o que vale a pena lembrar é que esta ponte de Open Innovation, ela cresce, mas cresce com essa busca de ESG, de Environmental, Social and Governance. Isto está embutido nesta busca de mão dupla, dos dois lados,
Nós temos. Hoje são mais de 500 grandes empresas no Brasil mergulhando em Open Innovation, mas muitas mais estão vindo ali. Está tudo ali na esquina, não é, Vivian? Porque ela disse, está aqui a Unilever chegando, a M. Dias Branco chegando e outras aí batendo a nossa porta. Que maravilha. Exatamente, exatamente. E, Fausto, que responsabilidade essa para a gente, né? Dessas colocações tão importantes. Como que mais a completar aí, a gente planejar na construção que a gente se lança? Vivian. Pode falar. Fala, Paulo. Não, por favor. Só para completar um pouquinho também o que o Sérgio estava falando, ele estava citando aí, né, as várias vertentes, e eu lembrei de uma mais que está tão na moda também, o tema de mentoria reversa, e como é que a gente consegue buscar dentro da universidade e até com os alunos, né, algumas ideias bacanas para a gente. E me remeteu também a uma outra iniciativa que a gente fez de um hackathon com uma universidade local, onde mais de 500 alunos foram lá dar ideia para a gente, para a nossa marca de chiclete Trident. Então, eles que eram os consumidores, mas também que tinham essa visão de universidade dentro das próprias faculdades que eles estavam cursando, como é que eles podiam contribuir para a embalagem do Trident, pensando em sustentabilidade e trazendo a visão deles como uma nova geração, como consumidores. Então, foi super bacana também. Então, só queria adicionar isso e perdão, Fausto, passo para você de novo. Legal, Paulo, acho que é ótimo esses cases, enriquecem, né, um pouco do, assim, acho que é importante ter também essas reflexões, e o All for Food tem proporcionado isso, né? Então, é interessante que no começo do All for Food as pessoas perguntavam o que é o All for Food, e a gente tentava achar uma explicação, é um programa, é uma rede. E aí eu acho que pegando um pouco o gancho com o que o Sérgio falou, né, que a Paula ilustra bem aqui, o All for Food é um espaço. Ele é o espaço de Open Innovation, né? Então, é o espaço onde as relações acontecem. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Essa rede, esse tecido All for Food, ele é uma rede de colaboração, de relacionamentos que a gente procura fortalecer e construir, né? Então, a rede, ela ganha à medida que ela cresce, que você tem novos ingressantes com ideias diferentes, com percepções diferentes de mundo. Então, e tudo isso tem sido muito rico para a gente, né? Acho que empresas, academia, todo mundo tem bebido dessa rica discussão, dessa heterogeneidade aí que existe dentro da rede, e é importante. Como que o All for Food propõe fazer essas conexões, né? Eu acho que, na verdade, a receita que o All for Food pensou é muito simples até. É uma receita de 3 passos, né? Como é que a gente cria essas relações? Como é que a gente aproxima as pessoas e faz as pessoas trabalharem juntas? O All for Food ele trabalha em 3 frentes. Uma frente que a gente chama de busca, que é uma frente que procura entender quais são as demandas, quais são as competências que existem dentro da academia e fora dela, o que as empresas têm feito que tem dado certo, o que o mercado está falando sobre isso, né? Então, a primeira frente de busca ela tenta dar um panorama geral sobre o que está acontecendo, as potencialidades. O terceiro passo dessa metodologia All for Food é juntar as pessoas, né? Então, a gente tem uma frente que a gente chama de matchmaking, né? Que é justamente, vamos juntar as pessoas, a gente cria evento, faz webinário, promove reuniões, discute, debate. Eu acho que isso é importantíssimo. Você cria um primeiro encontro entre essas partes que estavam, como o Sérgio falou, tão diferentes, falando coisas diferentes, isoladas. Vamos trazer todo mundo para conversar junto e tentar achar uma solução comum. Feito isso, a gente parte para um terceiro passo. A gente precisa construir alguma coisa conjunta. Esses laços se fortalecem à medida que a gente constrói alguma coisa de forma coletiva. Não só soluções aplicadas à indústria e projetos de pesquisa, mas constrói, por exemplo, o programa All for Food. Então, o que a gente vem construindo aqui, eu acho que cada evento desse que a gente participa junto, cada momento desse, ele contribui de alguma forma com todo esse processo. A gente reflete, a gente escuta um pouco das percepções dos atores aí que estão envolvidos nessa rede, e a gente aprende muito com isso. Eu lembro que no final agora do evento que a gente fez, né, da semana All for Food de produção e consumo sustentável,
e o desafio de startup, teve um professor renomado dentro da área de alimentos, né, que no final, quando ele estava fazendo já a verificação dos votos, né, dos campeões e tal, dos selecionados, ele soltou uma frase que me marcou muito, né? Falou assim, era isso que eles queriam, né? Então, assim, eu pesquisei a minha vida toda e agora eu estou entendendo que, na verdade, o que eles precisavam era talvez mais simples ou era de uma outra forma que eles precisavam encaminhar. Eu acho que isso é uma frase simples, mas ela marca um pouco do que a gente está propondo fazer dentro do All for Food. Como é que a gente vira a chavinha? Como é que a gente muda e mostra que conversar, que colaborar é importante? Como é que a gente faz isso e constrói, de fato, soluções para a academia, soluções para as indústrias, muda a forma de formar pesquisadores, muda a forma de formar profissionais e a forma de formar também empresários, né? Então, acho que a proposta simples do All for Food de criar essas conexões, a gente sabe que não é fácil, né? Então, as linguagens são diferentes, os tempos são diferentes, mas a proposta do All for Food vamos juntar esse pessoal e fazer as coisas começarem a funcionar. Eu acho que a partir do momento que elas começam a funcionar, as pessoas vão entendendo o significado dessa rede, desse espaço de colaboração, e aí a rede fica mais forte a cada momento. Muito, muito, muito legal. E é que você está falando, né, Fausto? E talvez essa perspectiva de inovação aberta, cada encontro faz a diferença, né? Então, a gente está aqui conversando, escutando, discutindo, relembrando, contribui no caminhar que a gente está tentando galgar, avançar. E eu vou te pedir, Fausto, eu vou passar a palavra para os demais colegas, mas enquanto isso, se você puder abrir a apresentação, para depois, no final da sua fala, a gente materializar alguns dos nomes e de toda a rede. Mas é incrível, o All for Food veio, então, para questionar muita coisa, quebrar paradigmas, e volta e meia ainda causa um silêncio, porque a gente está questionando, primeiro, como a própria academia se relaciona. Eu volto a insistir, o All for Food não é ação de uma instituição, e corrigindo, são 15 já institutos de pesquisa e ensino, formação no Brasil, nos 4 cantos desse lindo Brasil. E questionando, quebrando paradigmas, tentando reinventar a aplicação do conhecimento, né? Assumindo para a gente a responsabilidade de mudar a fronteira do conhecimento a partir de um problema, uma dor, uma causa real. Então, por exemplo, a gente se volta agora na Agenda Estratégica 21-22 a consumo e produção e consumo sustentáveis. Numa agenda, como você colocou, nesses 3 eixos, pesquisa, cocriação e matchmaking, que ainda é a nossa vitrine, e grande vitrine, especial vitrine, com os desafios, conectando não só startups, mas grupos de pesquisa, mas também avançando na cocriação, né, dessas soluções criativas, e que, Paula, a gente adora esses casos, né, reais, porque nos inspiram. Mentoria reversa, né, nessa construção do All for Food, a gente quer gerar novos negócios, iluminar novos desafios da ciência, mas formar diferente uma nova geração. Então, essa ideia, né, que já é uma das intenções para além dos desafios conectando startups e grupos de pesquisa, conectar com essa moçada linda, Brasil em diferentes cursos, né, para iluminar provocações, soluções, enfim. E, para terminar, uma rede dinâmica, né, não é hermética, não é aquele grupinho, não, ela está aberta para quem gosta de dinamismo, de pensar diferente, de ousadia e de responsabilidade. E daí, falando em responsabilidade, Sérgio, nosso conselheiro, para onde a gente tem que olhar, o que a gente não pode esquecer, como que a gente deve caminhar nessa trilha que a gente se lança ao seu lado, da Paula, de tantos outros colegas que acreditam nesse sonho e que pegam para si essa responsabilidade de mudar o mundo por meio de conexões. Sérgio? Eu acho que o microfone novamente. Ô, Suanta. Bom, deu? Tá, ok. Então, estou falando comigo mesmo. Mas que gostoso estar com esses desafios, que quando não os temos, não tem graça, não é? Eu ontem estava falando com uma professora de sustentabilidade, que nas horas vagas é minha filha,
Então, ela está há 14 anos nessa linha. Ela falou, papai, você vai falar sobre isso? Eu estava aprendendo. Não se esquece, pai, de falar assim. Cuidado que esses empresários, principalmente, não se iludam demais, tá bom? Isso é fundamental nesse carbonocentrismo. Então, eu queria dizer isto, que todos nós, e o Fernando da Icaplan deu aquela aula outro dia para nós no evento, mostrando como esse mundo do crédito de carbono, da pegada de carbono, é fundamental e todo mundo tem que entrar nesse jogo, mas cuidado, porque está me dando a impressão que este mundo nosso de sustentabilidade vai se resumir ao mundo de carbono e de sequestro de carbono. Não, ele é parte fundamental. A outra coisa que eu estou maravilhado é ver que no terceiro ciclo, na hora que nós tivemos ali mais 50 startups e 50 grupos de pesquisa oferecendo, vai ser uma briga entre essas empresas grandes parceiras nossas para dizer, é meu. Não, eu cheguei primeiro. Olha, eu quero conversar com você no particular. Bom, gente, eu quero dizer que eu tive uma experiência aí há 6, 7 anos, com uma grande associação classista que congrega os 30 laboratórios farmacêuticos classe mundial que estão no Brasil, e nós tentamos promover uma coisa dessa, buscar negócios conjuntamente no Brasil. E percebemos que deu uma confusão, porque todo mundo queria aquela pérola. Todo mundo brigava por aquela pérola e a gente desmanchou a parceria e partimos por ações individuais, não é? Quando você fala em entidade de classe, mas aqui nós estamos com um grupo de empresas, não é? Então, eu quero que todas briguem, porque o que o All for Food vai fazer daqui a pouquinho? Ele vai comunicar. Nós ainda estamos com uma comunicação muito pequena dentro de nós mesmos, num grupo lindo, uma bela arrumação, que time de comunicação que está ao lado da Vivian, mas nós temos que botar isso para fora. Nós temos que estar em grandes plataformas de comunicação para atrair mais empresas, mais bancadas, mais universidades e internacionalizar esse trabalho nosso de uma maneira bastante grande, não é? E fazer com que esse círculo virtuoso cresça sem fim. Eu estou vendo meu amigo aqui numa fotinho, Hugo Vitor Monge, que foi da Alquímica e fez um grande trabalho lá conosco, agora é a usina São Martinho. E são grupos e grupos chegando e batendo a nossa porta, não é? Vamos continuar com esse trabalho e entender o próximo capítulo, nossa querida coordenadora, professora, maestrina. Vivi. Ai, Sérgio, obrigada. Paulo, e você, a sua análise crítica, né, do que a gente já construiu, de onde está vindo, para onde a gente pode ir, que lições, como que você enxerga, o que a gente deve focar e para onde caminhar, por favor. Vivian, eu acho que eu vou até ser um pouquinho repetitiva, mas não tem como não ser, né? Quando a gente começa a falar o que a gente pode fazer dentro do All for Food. Mas, para mim, ele é realmente um dos vetores de união entre esses principais atores de inovação que a gente falou aqui, né? Então, ainda acho que muita coisa pode ser realizada. Foi um excelente começo, a gente já tem várias atividades já até mapeadas, né, para o resto do ano e para o ano que vem, mas a gente viu tanto estreitamento de relacionamento entre startups, institutos de pesquisa e as indústrias, a gente viu como que esse estreitamento foi tão forte, né, no sentido de conhecer essas novas tecnologias também que estão surgindo aí com o objetivo de fomentar mais negócios também entre as empresas e as empresas e as universidades, os centros acadêmicos e tudo mais. Então, eu vejo que é uma das áreas que a gente pode continuar fazendo ainda muito mais, né? Então,
entre nós e essas startups e as universidades, mas também e principalmente entre as indústrias. Então, é uma área que a gente ainda não avançou muito, né, que é aquele terceiro pilar que o professor Fausto estava falando, e que dentro desse pilar tem tantas possibilidades aí. Então, como a gente estava falando de meta de sustentabilidade para 2025, uma das nossas metas é redesenhar essas embalagens recicláveis. Mas isso é só uma parte da solução, porque no Brasil, por exemplo, 24% de todo o plástico que é gerado, só 24% é reciclado. Então, ser reciclável não significa que é reciclado. Então, é muito pouco que volta para a cadeia. E a gente está falando principalmente aí de garrafas de PET e de embalagem de produto de limpeza. Então, a maior dificuldade realmente é reciclar essas embalagens flexíveis, né? Porque elas são muito leves também, e aí precisa acumular uma grande quantidade para conseguir começar a reciclar, porque é bem difícil. Então, a gente precisa trabalhar em projeto para aumentar essa taxa de reciclabilidade, né? Então, sei lá, vamos buscar mais startups que aumentem essa taxa, ou que tenham uma tecnologia de plástico que seja biodegradável e que seja compostável e que realmente, efetivamente, se degrade em qualquer condição, mesmo uma condição não controlada, que é o mais difícil, né? E então eu vejo que tem essa parte de o que junto a gente pode fazer. Só para citar mais um exemplo, a Mondelez faz pouco tempo, não faz pouco tempo, desculpa, se uniu naquela rede, faz pouco tempo, efetivamente, sim, também, mas a rede de cooperação para plástico, que é uma rede nacional, né, e surgiu da Abiplast, e que, junto com muitas outras empresas, tem o objetivo de discutir planos para aumentar essa taxa de reciclagem. Também tem a nossa associação signatária, né, do Acordo para a Nova Economia dos Plásticos, da Fundação da Ellen MacArthur, e para reduzir o impacto ambiental também do plástico e ajudar nessa economia circular. E o All4Food poderia atuar aí, né? Poderia atuar dentro da agenda das empresas, dessa agenda de sustentabilidade que cada uma tem, né? E tentar virar essa roda, né? De fazer as coisas potencializando cada iniciativa individual das empresas, alavancando, né? Para usar as palavras do Fausto, porque as soluções só vão poder ser alcançadas por meio de muita colaboração de todo o setor, não vai ser uma empresa que consegue mover a roda. Então, a gente acho que realmente precisa unir forças, potencializar os esforços individuais para esse bem coletivo. Nossa, Paula, fantástico. Acho que a gente já está ficando claro cada vez mais, né? Mas só fala agora dessas possibilidades. E, Fausto, comenta aí o que a gente pode dessa construção, quanto caminho incrível, né, pela frente. O que a gente pode, o que a gente pretende, né? O que a gente quer, né? Eu acho que é um pouco disso. Bom, eu acho que tem esse passo, sim, o Paula. O grande parte dos problemas de sustentabilidade são problemas que são de coordenação, são problemas são necessários à cooperação. Né? Então, assim, a adoção de tecnologias por si só dentro da indústria ela não resolve todos os problemas. Resolve uma parte, sim, mas não resolve todos os problemas, pelo menos esses problemas que hoje tem gritado, né? Então, não só as empresas, mas toda a comunidade científica e também a sociedade, como o caso dos resíduos. Né? Então, como você falou, não adianta eu adotar uma embalagem que seja reciclável, né? Se a cadeia não fecha, se lá na ponta a gente não consegue, ao mesmo destinar esse resíduo que é biodegradável para um aterro sanitário adequado. Então, assim, a gente precisa envolver outros atores. E aí, justamente, acho que o passo, Sérgio, é por aí, né? A gente tem que crescer, a rede precisa crescer, você precisa incluir, porque é justamente o que dá a riqueza para a rede, para o All4Food, é essa diversidade de atores, né? Então, poder trazer todo mundo dentro desse nosso balaio aí, poder buscar soluções aí que são de fato eficientes. Então, eu acho que
acho que o desafio é esse, crescer, mas crescer sempre com o pé no chão e de forma, né, organizada. A gente, como a Vivian colocava no começo, o All for Food é recente, né? E assim, a gente, em vários momentos a gente assustou, falou assim, nossa, o que está acontecendo, né? Então, e a gente escolheu esse ano também, além de começar essas ações, como um ano de estruturação, né? De pensar e organizar, porque tudo isso é muito novo para nós da academia, é muito novo, eu imagino, para as empresas, é muito novo para todo mundo. Então, o empreender nesse sentido, ele não tem um caminho pronto, né? Não tem uma formulinha que a gente pode seguir, né? Não tem um modelo certo. Então, a gente tem buscado como é que a gente vai se organizar justamente para crescer de forma responsável, né? Então, isso é importante para que os parceiros e os atores que se conectem ao All for Food também consigam atender os seus objetivos, que é importante, mas também contribuam com os objetivos da rede toda, né? Então, você precisa criar valor para a rede como um todo. Então, essa é a nossa principal preocupação hoje, né? Então, se eu colocar na agenda, como é que a gente cresce, mas de forma organizada, né? Então, para poder crescer cada vez mais e gerar impacto de fato, né? E não ter problemas futuros, né, de cultura e de pessoas que acham que foram, né, perderam seus propósitos dentro do All for Food. Acho que essa é uma coisa que para a gente ficou claro agora, né, está mais claro agora. Eu acho que tem isso, como a Vivian colocou, o All for Food ele essa rede que é orgânica, né, ela vai crescendo e aí a gente vai entendendo. Então, assim, hoje a gente fala, talvez, de uma posição do entendimento desse histórico que vocês resgataram, mas sabendo que isso muda, né? Então, como que essa rede vai mudar e vai adequar essas necessidades que vão surgindo, mas sempre de forma consciente, com o pé no chão. Vivian. Fausto, você consegue projetar o slide? Eu vou amarrar, aí eu preciso. Por favor, por Sérgio. favor. O que o Fausto falou vem na minha cabeça, assim, Fritjof Capra, sabe? Uma vez eu tive com ele e ele me autorizou, e eu tenho um texto escrito, Capra Risola. Então, né, o Fritjof Capra, aquele que faz um livro de um ser. A nossa organização é, como eu digo lá atrás, disse, um ser vivo você não controla. Você tem que deixar ele caminhar. Você tem só que estimulá-lo, orientá-lo, e eu, no fim, pus e rezar. Porque orar? Porque você dá gás. Você está vendo o que vocês estão fazendo, viu, Vivian? Viu, Silvia? Olha o que vocês estão aprontando. E essa organização, trazendo, como o Fausto lembrou, tantos atores novos, nós vamos saber daqui a pouco quem é que faz o melhor dentro da organização, independente de fazer um alimento sustentável, ou uma embalagem inteligente, ou um destino correto para todos as embalagens. Nós temos que deixar esse ser, ele vai caminhando aí com algumas mentes brilhantes nos ajudando, né? Eu adorei o final. E rezar, né? Acreditar. Isso. Eu de manhã passo na igreja, à noite no terreiro. Então, a gente vai... Sempre, certo. E a gente sempre fala isso, né, Fausto? Às vezes a rede nos parece fora de controle, e isso é bom. Evidentemente, há que se controlar, porque tem que ter esse mindset. Não é todo mundo que quer trabalhar de forma colaborativa, que gosta, que aceita, e que tem o desenvolvimento sustentável como premissa. Quantas reuniões, né? Aqui a gente falava da Silvia, de novo, um beijo para ela, e a ela cumprimentando os demais colegas. Olha que mosaico mais lindo, das 15 universidades e institutos estão com a gente. E por meio de você, Sérgio e Paulo, eu queria dar um beijo a cada um dos colegas do setor corporativo, enfim, que estão com a gente, inclusive as startups aqui destacadas no ciclo 2. E, né, Fausto, quantas reuniões a gente tem tido com pessoas, pesquisadores, colegas de outras instituições do ecossistema, mas não dá match. Assim, nossa, mas quanto mais, o que mais predomina é, puxa, que legal, entendendo que é uma construção, que é vivo, mas que a gente pode
transformar o mundo por meio desse novo olhar, de uma conexão empoderada, sistêmica, colaborativa, enfim. E Paula, né, procurando aí atacar problemas reais e se inspirando. Então, aqui, para quem está nos acompanhando, fica a dica. No YouTube, no canal do All for Food, tem todo o conteúdo gerado que foi sensacional. Da primeira semana, All for Food, Produção e Consumo Sustentáveis, está lá à disposição. Também queria destacar aqui os primeiros resultados de pesquisa, estão por vir no segundo semestre, e a gente já tem aqui um deadline provocativo duplamente ao Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, que inclusive marca o nosso dia, né, da formalização da rede, e caminhando, acho que passos bem acelerados. Repete, 16 de outubro é Dia Mundial da Alimentação, e a Alimentação. E a gente 19 de outubro é o Dia da Inovação. Olha, que nossa, Sérgio. 19 de outubro é o Dia da Inovação no Brasil. E a gente planeja fazer no dia 16 um evento com nossos primeiros resultados da pesquisa aplicada a consumo e produção sustentáveis, particularmente perdas e desperdícios alimentares. Por vezes, podemos fazer um evento casadinho, 16 e 19. Já pensou? Pronto. Enfim, então, e esse ano de estruturação, a governança, né, Fausto, em a gente se organizar e voar ao lado dessas incríveis empresas, instituições que acreditaram, e mais do que acreditar, estão fazendo acontecer essa construção com a gente. E, Sérgio e Paulo, em nome de vocês, eu queria, então, agradecer a confiança dos demais e todos, e a cada um dos parceiros, com destaque aos alunos e alunas de todo esse, enfim, de toda essa rede que estão permitindo, se empoderando, nos empoderando e transformando a nossa sociedade. Então, em tom já de despedida e agradecimento, com uma provocação, tem uma colega nossa da rede que esses dias me falava assim: Vivian, a gente não se conhece pessoalmente, eu não os conheço presencialmente, mas eu tenho saudade física de vocês. E é isso, né? A gente parte de uma rede de sonhadores com nós muito fortes de confiança, de amizade, mas não necessariamente a gente se conhece. Então, por exemplo, eu nunca vi o Sérgio Risolo na minha frente, eu nunca vi, ou melhor, pessoalmente, e eu nunca vi a Paula Angeli na minha... Mas é como se a gente... E eu sinto esse abraço, e eu quero que vocês se sintam abraçados. Então, em tom de despedida e agradecimento, eu queria passar a palavra a vocês e agradecer por estarem aqui, por voarem, continuarem com a gente, essa trajetória. Então, Sérgio, eu estou te vendo aqui no primeiro, por favor, com você. O microfone de novo, Sérgio. Nossa Senhora, fala demais mas está vindo agora? Oi. Deu certo? Sim, deu certo, Oi. Estamos te vendo e ouvindo. Que gostoso estar aqui, estender esse abraço para quem provocou a gente estar aqui, o professor Moacir Miranda e a Lilian Carretti do SAIBIS, que eu participei do dia primeiro, na mesa de abertura, no segundo, terceiro, esse é o quarto SAIBIS. Então, obrigado, Moacir, obrigado, professora Lilian, e que bom estar aqui, professor Fausto, Paula, Vivian e Isabela, obrigado por estar aí permitindo isso daqui. E amanhã tem mais. Amanhã o Daniel Pimentel, viu, Paula? Paula, lembra daquele projeto do CETEC? Amanhã estará na mesa com o Daniel Pimentel e nós falando de mais imersão nessas coisas gostosas que a gente vem comentando. Valeu, gente. Que abração. Tchau. Especial, Sérgio. Paula. Ai, meu Deus, eu tenho certeza, a gente se conhece pessoalmente, né? É só um pequeno detalhe. Só imaginando, Vivian, quando a gente puder estar assim, face to face mesmo, porque, como você falou, a gente já se conhece, né? O mundo virtual permite tudo isso, mas vai ser ainda mais legal quando a gente puder fazer pelo menos um dos eventos presencial. Então, esse é o objetivo máximo aí depois da segunda parte do segundo semestre, né? Vamos ver o que dá certo. Mas é uma grande honra mesmo, um grande prazer. Já está inserida aí nesse contexto do All for Food
e de tantas conversas tão produtivas que a gente já teve com vocês, organizadores, com as outras empresas. A gente aproveita para convidar outras mais que estão ouvindo a gente falar tanto, né, do movimento, para também se unirem às empresas que já estão lá, e eu acho que a gente tem só que crescer essa família mesmo. Ai, Paula, que demais, obrigada. E o seu engajamento, a construção, sua iluminação sempre, e desde, né, da célulazinha ali, então, muito obrigada. Sérgio, obrigada. Fausto, agora, por favor, amigo de outras existências, parceiro, e junto com essa equipe tão linda, né, Fausto? Por favor. Não, acho que é isso, agradecer aí a oportunidade, a organização do SAISPIS, a Isabela que está aqui representando, a professora Lília, o Moacir também, que permitiu que a gente pudesse fazer essa mesa quase de comadre aqui que a gente teve, né? Mas acho que é mais a oportunidade que a gente tem para se encontrar também, poder conversar um pouco. Eu não sei, Isabela, tem perguntas? Ficou alguma coisa que comeu quase todo o tempo, mas... Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, no YouTube, por enquanto não. Então tá bom. Então a gente vai consumindo tempo aqui, tá? Então, agradecer, então, de novo, acho que é fantástico esses momentos, e acho que reforçar o convite da Paula, né? Então, para que pesquisadores também, então, assim, não só empresas, mas pesquisadores que se identifiquem com essa nossa causa aí, que se identifiquem com esse perfil, também venham conectar e venham participar com a gente dessa rede aí, que está construindo aí, a gente acredita que esteja construindo aí um mundo melhor, um futuro melhor, né? Então, acho que tem desafios, mas acho que tem sido muito bom, muito rico para todos nós participar desses momentos aqui. E é isso. A gente só começou, né, uma trajetória tão longa, frutífera, e com uma vibe, né? Isso é algo muito especial. Eu acho que é um dos problemas do nosso crescimento. Tem que ter esse mindset, inclusive essa postura, né? Esse querer bem, essa identidade única. Então, queria agradecer. Eu tive aqui, então, tendo a honra de mediar esse grande encontro de amigos sonhadores, rebeldes, como outra colega nossa diria, mas que puxam a responsabilidade de transformar o mundo, questionando paradigmas sobre como se faz ciência, como a gente pode se articular melhor, começando da universidade para outros atores do ecossistema, e no direcionamento aí de formação, de geração de conhecimento aplicado a um novo mundo. Eu falo da USP de Pirassununga, onde eu sou professora na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, e para mim é uma honra, e tem sido muito inspirador estar com colegas tão incríveis, tão sensacionais, como aqui 3 presentes. Então, professor Fausto Marquiche, da Universidade Federal de Minas Gerais, da FMG, Paula Angeli, da Mondelez Internacional, a área de Open Innovation, e Sérgio Rizola, CEO do CIETEC e um dos nossos queridos especiais conselheiros consultivos, de uma agenda que, fechando então, só está começando. Então, se fez algum sentido para quem está nos escutando, se quer participar dessa pequena grande revolução, né? Dessa pequena grande ação ativa, colaborativa, por favor, entre em contato. E meus agradecimentos, somando aos demais colegas, sinceros e profundos, à equipe incrível do ScienceBiz, que nos inspira nesse caminhar que a gente idealiza. E na figura da Isabela e da Aline, que está nos bastidores, um beijo à equipe de alunos, e meu agradecimento aos professores Moacir e Lilian. Gente, eu acho que é isso, que honra, muito, muito, e que mais ScienceBiz venha pela frente, e que muito mais All4Food a gente construa. Eu, em nome do SciBiz, agradeço também a professora, a senhora Paula, senhor Fausto, senhor Sérgio. A gente agora entra num intervalo de almoço, e às 13h30, 1h30 da tarde, teremos uma sessão de yoga e meditação com Marcelo Real, diretamente da Dinamarca. Essa sessão que vai ser transmitida em inglês. O primeiro painel da tarde começa, então, às 2h15, mas às 13h30 temos essa sessão de yoga. Até lá! Obrigada, gente. Um beijo, pessoal.
Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.